Olá, olá. Ok, onde é que eu vou buscar? Ahá! Só esperando a Mariana entrar pra gente começar a nossa conversa. Aí! Ah, Oi! assusto-me sempre com a proximidade em que isto aparece. Eu também, eu fico quase Portanto, de 1 quilômetro de distância para poder não sair com uma cara desse tamanho. é. Mas pronto, Mas também é no agora já está uma escuro. distância boa. Está escuro? Espera Tá lá. escuro. Sim, está melhor? Tá Sim, escura. espera, aqui mais para Agora tá cima. bom. Aqui está a Ih, janela. Está melhor? agora tá. Tudo. Ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo contigo. Também. Acho que dar aula de spinning Está a babies correr também bem o foi muito feriado? interessante. Foi? Tá, Eu hoje já também já trabalhei. tive duas consultas. Isto agora é Hum. todos os dias. Outro ritmo, mas Então, todos os dias. isso agora é É. terrível. O trabalho mais espaçado pela semana toda. Mas pronto, é assim. Sempre muito trabalho, né? Sempre. E os partos, como é que estão Sim, agora? tive dois a semana passada. Esta Uhum. semana está tranquilo. Tá De tranquila? vez em quando tem Sorte que que eu tenho. acalmar. Sim, é, sim. Então tá, então vamos lá. Para quem já está entrando, é só para saber que hoje vamos conversar. Eu vou conversar com a Mariana Torres, que é uma obstetra muito querida para mim, e ela é fantástica. Não é só o que as pessoas dizem, mas é verdade. E a gente vai fazer aqui tipo uma conversa, na realidade, não é nada assim Sim, formal, nem nada do outro jeito. claro. Mas assim, olha, Só eu acho conversar. que conversar. Então, é aquilo que acho que todo mundo gostaria de saber é um pouco a tua história. Quem é a Mariana? Como é que escolheu obstetrícia? Por quê? Como é que foi esse A caminho? minha história. Então, ah, por onde é que eu começo? Se calhar tudo isto começa por o meu pai ser obstetra e por isso a parte dos bebés nascerem ser uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Também tenho quatro irmãs mais novas e muitos primos. E por isso acho que é por aí que começa, não é? Este gosto pela gravidez, apesar de eu sempre ter dito que nunca, que eu queria medicina, é uma coisa que eu queria desde muito nova, mas Uhum. sempre me mantive em negação a dizer que não ia ser obstetra. Como não ia ser ginecologista obstetra como o meu pai. Mas pronto, isto é um outro, outro tipo de conversa. Depois, durante o primeiro, depois de terminar o curso de medicina, durante o primeiro ano que nós temos assim geral de formação, nós passamos por Uhum. várias especialidades e apercebi-me que na especialidade de ginecologia e obstetrícia era aquela que eu terminava o dia mais feliz e por isso meti para trás todo o preconceito que tivesse sobre esse assunto e percebi que podia seguir esse caminho pelos meus pés e, e fui por aí. Depois, por causa, não é? Nós escolhemos os lugares de formação por nota de um exame final do Sim. curso e fui parar ao Garcia de Horta, porque das opções, quando era a minha vez de escolher, foi a opção que me pareceu mais adequada e isso foi uma parte que eu acho que foi muito importante em todo este futuro, em todo este caminho, não é? E que me fez ser quem sou hoje, para o bem ou para o O mal. Garcia da E Horta, por na isso, realidade, já têm uma forma diferente, não é? De sim, condução de eu parto, na altura eu você não pegou no sabia, turno. na altura eu Ah, não ok. sabia. Aliás, até tinha uma fama assim um bocado mais difícil porque uns anos antes tinha aberto o Hospital de Cascais e muitas pessoas tinham optado por ir para o Hospital de Cascais, então era um serviço que era mais conhecido por estar mais desfalcado e assim. Mas Ah, que sim, depois legal. eu apercebi-me que sim, que no Garcia de Horta, acho que desde o início do Garcia de Horta, que havia muita coisa que lá acontecia diferente dos outros hospitais. Por exemplo, foi dos últimos hospitais a deixar de acompanhar partos pélvicos vaginais, não é? Até pouco tempo antes de eu ir para lá, eles ainda acompanhavam muitos partos pélvicos. Depois, Parto durante na a minha água lá não, formação. né? Lá nunca teve parto na água, foi só em Setúbal. Sim, foi só em Setúbal.
Coitados. ele, o protocolo foi É, aprovado, mas também não hoje lá por aí. mas temos esperança, é o É uma futuro pedra de... é uma pedra no meu sapatinho. Então, continuando, o Garcia Dorta tem uma prática de acompanhamento e eu já lá não estou há 2 anos, ou sim, 2 anos, mas acredito que continua a diferenciar-se dos outros hospitais por permitir as escolhas das mulheres, por se ter uma facilidade dos profissionais das várias categorias de se adaptarem às expectativas das mulheres e serem mais flexíveis. E por isso, lá, não é? Eu já tinha visto partos antes, mas lá vi coisas que nunca tinha visto antes, sei lá, mulheres a parir de gatas, ou no banco de parto, ou, não é? Mulheres a Uhum, parir sem exato. epidural, coisas assim, não é? E depois tive a sorte também de, durante a minha formação, quando eu estava de urgência, não é? No bloco de partos, a minha equipa de urgência sempre me apoiou a 100%, quando se apercebeu que era o sítio onde eu gostava mais de estar, que era no bloco de partos. E por isso sempre facilitaram a minha vida de forma a eu poder acompanhar os partos. E quer as enfermeiras, parteiras me ajudaram imenso, os meus colegas de equipa, e foi assim, foi ao aprender com toda a gente ali, e depois com esta parte da internet, não é? A facilidade com que nós encontramos informação hoje em dia, e vídeos, e assim, que fez com que eu visse que as coisas podiam ser muito diferentes do que, do que acontece em algumas situações, não é? É. E algumas muitas. É. E agora, pronto, depois quando terminei a minha formação, achei que o melhor caminho seria começar uma aventura mais a solo, para poder dar algum tipo de continuidade de cuidados às pessoas que acompanho e poder estar disponível para as acompanhar no parto, não é? Porque uma pessoa quando Exato. tem um horário fixo noutro sítio fica muito dependente, não é, desse horário, e achei que este caminho ia me permitir acompanhar as pessoas de uma forma diferente e está a ser um É, caminho muito sim. prazeroso. Sim, sem dúvida. É sempre diferente, não é? Quando a gente sai do meio hospitalar e tem de uma É. forma particular, né? Te dá mais autonomia também, não? Sim, também dá assim aquele friozinho na barriga, como é óbvio, mas é Também. bom, o hospital é bom em termos de trabalho em equipa e de haver várias pessoas, não é? Para aprender. Mas eu também tive a sorte de ter sido acolhida na Clínica de Santo António, onde já haviam pessoas que, que que acompanhavam partos assim de uma forma mais fisiológica e pessoas até mais experientes e que me receberam de braços abertos e que me têm apoiado desde o primeiro dia e com quem eu posso contar para tudo. Por isso, Isso é tão mesmo nos bom. momentos mais desafiantes, não é? Sem elas não era possível manter a vida como tenho hoje em dia. E acho que o que é interessante é que ao longo do tempo também toda a mentalidade também vai mudando, não é? Vai vendo mais informação, as pessoas mais também vão procurando mais, né? E Uhum. aos pouquinhos você vai montando um caminho, que por mais que agora possa aparecer umas pedrinhas, aos pouquinhos as pessoas vão entendendo que até faz sentido, não é? Sim, até porque este caminho só existe porque as pessoas procuram alguma coisa diferente, não é? Claro, Não, exatamente. não sou eu que faço nada, eu apenas permito que as Claro, pessoas façam as suas escolhas e que, e que sigam esse caminho. Por isso acho que o caminho faz quando mais pessoas, não é? Optarem exato, sem dúvida. fazer esse tipo de escolhas. E tem outra coisa, você passou pelo Brasil também, não é? Pois é, esqueço-me sempre dessa parte. Mas Eu eu te acho que é de lembro. stress pós-traumático, sabes? É que eu fui assaltada à mão armada no segundo dia. Apesar de ter sido uma experiência maravilhosa, foi uma experiência assustadora no nível da segurança e assim. Mas pronto. Mas então, tirando esse pequeno pormenor, hum, nós temos na nossa formação a possibilidade de realizar alguns estágios opcionais e a mim fez-me sentido conseguir escolher um sítio que me permitisse acompanhar as mulheres no trabalho de parto em si, porque mesmo no Garcia de Horta eu não conseguia estar desde o início do trabalho de parto até o bebê nascer,
porque nos dias em que estava de urgência era suposto estar na admissão, a ver as pessoas que vão à urgência, não é? Era a minha tarefa e por isso eu Exato, não podia sim. simplesmente estar a acompanhar uma mulher em trabalho de parto. E ali, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que é uma maternidade gigante no Brasil e que também se diferencia pelo apoio ao parto fisiológico, e então Exato. tive a oportunidade em que o meu trabalho era estar lá. Por isso, eu estava com as enfermeiras parteiras, ficava responsável, digamos assim, por uma grávida em trabalho de parto e simplesmente estava lá. E por isso eu ficava com essa grávida até ela parir. Quando ela parisse, passava para outra, se desse tempo. E por isso foi ótimo o poder simples. E depois eles têm protocolos bastante, assim, muito direcionados, que é do género. Toque vaginal faz de 4 em 4 horas, ponto final. Monitoriza-se de X em X tempo, ponto final. Então, foi possível acompanhar o parto de uma forma completamente diferente da que vi até mesmo no Garcia Dorta, que já era diferente, e confiar que era possível, não é? Intervir Deixar que cada o vez corpo, menos, claro. não é? Por isso, por exemplo, uma mulher que uma pessoa fizesse um toque e tivesse 9 centímetros de dilatação, nas 4 horas seguintes, ninguém mais ia voltar a ver o que é que estava a acontecer. Geralmente o bebê nascia nas 4 horas seguintes, certo? Exato. Mas Claro, claro, só claro. 4 horas depois é que nós íamos ver o que é que estava a passar. Por isso é do género. A seguir, quando o bebê estiver a nascer, tu vais vê-lo a nascer. Tu vais olhar para a mulher e vais perceber que o bebê está a nascer. Não precisa de uma hora depois perceber se já está a dilatação completa e depois avaliar cada centímetro que o bebê está a descer. E por isso permite-me uma Exato. experiência que eu acho que, se calhar quase atrevo-me a dizer que muitos poucos obstetras em Portugal tiveram, que é estar num trabalho de parto a olhar para a mulher apenas. E depois de repente uma pessoa percebe que o bebê vai nascer e garante-se que o bebê não cai no chão. É, Pronto. observar sem tocar, né? Sim. De deixar o E por corpo isso, funcionar. sim, sim, é. E acho que E isso isso é que é pode ser interessante. é um desafio muito grande. Exato. E acho que o fato de você ter se desafiado a isso, porque você sai de um contexto que é controlado, que é um hospital, onde você tem um Sim, protocolo bem mais apertado. E ali uhum, você tem uma visão diferente, né? Mesmo sim, quando eu tirei o curso de doula e entrei para trabalhar realmente como doula, eu tinha referência aos meus partos, a minha experiência, que foi controlada. E apesar de ter tido um filho aqui em Lisboa, onde foi extremamente intervencionado, pronto, não foi uma boa experiência. E tive um outro no outro país, né? Tive um na França, onde foi completamente. Eu até achava estranho, porque ninguém me tocava. Porque é quase que claro. até as mulheres, e depois é isso Uhum, que eu também vou tentando entender, até as mulheres de hoje, que elas me é. procuram, que é entender que a gente é quase que formatada de que tem que ser assim, se não é assim, é uma coisa estranha. E não é. E foi tão tranquilo o fato de quase não me tocarem. Eu tive. A enfermeira não foi numa casa de parto, mas foi numa maternidade, onde quem fez o parto, eu só vi a enfermeira obstetra, não vi mais ninguém. Uhum. E, do início ao fim. E ela, eu juro, ela no trabalho de parto inteiro, ela só entrou no quarto para ir umas 3 vezes. Pois, pois. E a terceira vez ela só entrou com uma auxiliar, que devia ser uma A menina que vai propósito disso, estagiária. a propósito E, disso, uma coisa que eu sinto é que hoje em dia, quanto menos eu entrar no quarto, melhor as coisas correm. exatamente. Porque Por isso, quando eu entro, eu sinto que há uma vontade imensa de me pedirem ajuda. há uma ansiedade. Gera uma Não sei se me ansiedade. estou a expressar bem, Sim, entendes? mas, por Mas exemplo, o que eu sabe que. sinto é que quando eu entro, a situação descontrola um pouquinho e a pessoa pede qualquer coisa que se calhar não ia pedir se eu não tivesse entrado. Exato. Mas acontece muito. A experiência que eu tenho é que a gente também chegava a essa conclusão. Por isso que lá o obstetra geralmente só chega a partir dos 8 centímetros. Uhum, pois, Fica a enfermeira obstetra, porque quando chega o obstetra é aquela. Eu acho é, que é quase que automático, tem que acontecer alguma coisa, porque o obstetra chegou. é. Tem que Eu, acontecer alguma. é Acho que isso. fica assim uma sensação de ou vai tocar, ou ele vai dizer que vai acontecer qualquer coisa daqui a Uhum, meia hora. é. É. É,
Fica E uma. então posso até partilhar, porque eu, quando comecei tudo isto, a minha regra era, então, quando as pessoas fossem para o hospital, eu ia com elas. E isso fazia com que eu estivesse lá, cheguei a estar lá 27 horas, 28 horas, a monitorizar, certo? Porque a maior parte das pessoas que me procuram parte sem intervenções, por isso eu simplesmente estava lá à espera. E a certa altura percebi-me que isso não era bom nem para as pessoas que eu estava a acompanhar, nem para mim mesma, e optei por mudar a minha prática. E hoje em dia, o que eu digo precisamente é isso: eu vou quando for precisa, ou no final do trabalho de parte, aos 7, 8 centímetros, certo? Ou antes, se houver algum motivo que eu tenha que lá estar antes, não é? E eu Exato. sinto que desde que eu comecei a mudar esta filosofia, não é? Este modo de atuar, que as coisas começaram a ser mais tranquilas. Exato. E é isso. O que eu sinto é que quando eu chego, parece que é suposto acontecer qualquer coisa. Quando eu chego, é mais fácil as pessoas quererem que eu faça qualquer coisa e elas não estavam a pedir nada antes, mas só pela minha presença Exato. sentem um impulso de me pedir para eu intervir no que elas, no seu trabalho de parto. E é muito sutil, e é também muito engraçado, porque até em situações, nesse caso estamos a falar da obstetra em si, mas há mulheres que até, já me aconteceu N vezes, quando o marido também está perto, claro que o marido é super bem-vindo, não tem nada a ver com isso, ela fica mais fragilizada, que ela sente, ai, dói. Quando ele sai, ela parece que fica, não, tá, vamos lá, vamos, é assim, mas quando chegava ele, São ela outras ficava, pessoas, é quando chegam outras pessoas. exato. É uma pessoa desfoca. Eu acho que é uma questão de concentração. Da pessoa conseguir estar concentrada e focada em si mesma ou distraída com pessoas ao redor. Mas pronto. Por isso que Mas quanto vá, mais. vamos lá orientar-nos no nosso. Vamos orientar. Então, Estamos a isso não é divagar. um almoço, é uma coisa que dura menos de uma hora já. Então, olha, uma coisa que foi também que me aconteceu esses dias que eu fiz uma turma de Spinning Babes, e foi muito engraçado que me fez assim ressaltar e eu queria compartilhar, até, que é a questão mesmo quando a gente fala de parto humanizado, que foi muito engraçado, porque estava uma das grávidas dizendo assim, quis contar a experiência do primeiro filho, anyway. E ela ficou assim, eu tinha dito que era doula, ela sabia, e estava conversando super tranquilo, assim, bem relaxado. Não sei o que, depois ela, quando falar, depois eu pedi analgesia e ela olha assim para mim e fica, é, pronto, e eu, oi? Tipo, quase que há um incômodo. Quando fala, Uhum. eu falei assim, tá tudo certo, analgesia, eu também tive Bom, analgesia no meu parto, porque para mim eu fez, também. fez sentido. E eu tive que, de alguma forma, explicar assim, então, pera, né? Porque nem sempre as pessoas que me procuram são pessoas que estão ligadas a uma vertente diferente, pronto, mais humanizada, como um obstetra, seja o que for. Às vezes são pessoas que ouviram falar dos spinning babies de uma amiga e tal, e Uhum. boca a boca, e tive que abordar o que era o parto humanizado, que na realidade, né, a gente quase que teve que criar um rótulo, que é parto humanizado, para poder só se diferenciar, porque na realidade todas as mulheres deviam ter o direito É um de parto ter respeitado, não é? Um um parto em parto que as respeitado, escolhas onde ela. são respeitadas e que é dada informação fidedigna, em que é dada informação com a proporção certa para cada situação. Porque quando eu falo assim, não, você está falando, eu sou doula, mas isso não implica que um parto humanizado tenha que ter doula, não pode ter analgesia. Eu estive pensando, pessoas que dizem assim, eu pensava que parto humanizado era parto na água, sem anestesia, e que tinha que ter uma bola. E as pessoas falam sempre na bola. Tipo, eu não. A bola também só é se você quiser. Tipo. Então, às vezes, eu acho que, como foi uma coisa que é recente, foi essa semana, eu queria também abordar um pouco com você essa questão, tipo, o parto humanizado, só para deixar aqui, o que para você é um parto humanizado? Mariana, por exemplo, só para poder ter, assim, as pessoas Não, terem um pouco olha, de ideia como a do que para Adriana você é, diz, porque é uma coisa que comer a para nós é muito placenta faz simples. parte. Toda a Ah, gente partilha a placenta no final. mas eu Não, não estou a sei. brincar. Então é assim. O parto humanizado foi um termo que surgiu hum, para representar um parto em que a mulher é respeitada nas suas escolhas, na sua individualidade. Por isso é um parto em que a pessoa recebe informação e é respeitada a sua autonomia e a pessoa percebe que cabe a ela mesma
fazer escolhas no parto, assumir a responsabilidade delas e, acima de tudo, também é um parto em que as recomendações que são feitas são baseadas em evidência científica, não é? Mas no Atuais. meio de tudo isto, sim, mas no meio de tudo isto, como é óbvio, depois de ser feita a recomendação, cabe à mulher fazer a escolha do que é que pretende para o seu parto. Por isso, humanizado também pode ser uma cesariana, uma mulher que depois de ser informada, Exatamente. siga, decida que esse é o caminho que quer e percebe as vantagens e as desvantagens e acha que é por aí que deve ir. E isso também é um parto respeitado. Por De alguma isso, forma trazer um pouco de protagonismo, dela poder fazer sim, parte de um isso, processo que é dela, do que é do corpo sim. dela, que é do filho dela, que obviamente não é para tirar o poder médico, que às vezes acho que esbarra às vezes um pouco nisso, de forma alguma. Esta Pelo questão do contrário, poder é uma coisa que, enfim, é e da triste ser esbarra, uma coisa de luta de poder. Nada disto é luta de poder. Tudo claro isto que é não. fazer um serviço, não é? Ser médico obstetra é prestar um serviço a uma pessoa e tentar ir ao encontro também das expectativas da pessoa, porque as consequências do que quer que seja são para essa própria pessoa. Por isso, Exato. Ela é que vai não quer carregar dizer para a que vida dela. exatamente, não quer dizer que os profissionais não possam ter os seus próprios limites, mas têm que ser claros nos limites e se acharem que não que aquela pessoa, as suas escolhas ultrapassam os seus limites, encaminham para outra pessoa. Exato. É isso mesmo. Sabe que uma das coisas que eu noto que acho que é generalizado, né? E as minhas colegas, acho que quem é doula sabe, que um dos grandes causadores de muitas vezes as mulheres vêm procurar doulas e procurar mais informação é a questão do medo do parto. Porque é tão falado o medo do parto, né? E às vezes nunca. Eu partilho isso porque eu tive uma grávida que, para mim, ela sabe que eu falo dela. Ponto número um. É claro que eu não digo o nome, mas é que foi uma história tão interessante, porque ela já fechou comigo, quando ela disse assim, Cristiane, é você que eu quero. Ela já dizia, ela tive 2 encontros com ela antes do parto, e depois ela sempre chorava nos encontros. Ela chorava copiosamente, assim. E ela dizia, eu tenho um morro de medo da dor, eu morro de medo. E eu conversava mesmo, mas que medo, que dor é essa que você tem medo? Né? Me conta que dor é essa que você tem medo? E ela, não, tem medo porque a minha tia disse que era horrível, todo mundo da minha família nasceu de cesariana, e minha tia disse que é horrível o parto normal. Eu falei assim, mas calma, mas ela teve algum trauma no parto? Sofreu alguma coisa? Não, ela teve cesariana. Eu falei assim, então, mas que dor é essa? Então, calma, para tudo. Então, é uma dor que a tua tia está te querendo incutir uma dor que nem ela viveu, nem você viveu, porque é um primeiro filho, e você está trazendo isso para uma experiência que você não sabe como é que é. Olha, você que chegou no dia do parto, chega ela com uma deusa na maternidade, dizendo assim, eu falei assim, então, como é que você tá? E ela, eu só com uma cólica, 8 centímetros, assim. Ela chegou, ela sabe aquela pessoa que teve um parto que fez assim, até chegou nos possíveis e disse assim, ai, ainda tem que ser mais, tipo, hã? E você vai chorar, porque assim, tipo, e teve o segundo parto, também acompanhei o segundo parto, e foi assim, escorregou, o bebê escorregou, tipo, ela não sabe o que é dor de parto, tipo, essa dor que as pessoas falam, não é? E é É um isso. pouco Eu acho que é isso. muito isso da sociedade, passar essa ideia de medo. Como é óbvio, assim, para um primeiro parto, só o facto de ser uma coisa desconhecida dá logo aquele nervosismo de não saber como é que vai ser, não é? Mas o medo é uma coisa também que pode ser útil, porque o facto de uma pessoa sentir medo, desde que a pessoa não fique congelada com esse medo, pode incentivar a pessoa, não é? A procurar informação e formas de gerir tudo isto. É verdade, muitas pessoas referem esse medo e esse medo da dor. Pá, eu sou sincera, as perguntas que eu não costumo referir a palavra medo, mas costumo perguntar quais é que são as expectativas para o parto e a partir daí perceber o Exato. que é que a pessoa sabe, o que é que imagina que vai ser e tudo isso. E é invariável vir o assunto da dor, o assunto desse medo. Mas o que eu tento transmitir é, para já, se a pessoa ainda não viveu, não é? Também há pessoas que dizem que não sentem dor ou que é uma coisa tolerável. Depois, é uma dor completamente diferente de todas as outras, quanto mais não seja, porque o final, não é? O desfecho final, o propósito da dor, é completamente diferente de uma dor de dentes.
não é? E Oh, depois é uma dor, é intermitente, é uma sensação diferente que vem durante uns segundos, no máximo um minuto, e a seguir para. E por isso vamos imaginar o que é que nós somos capazes de tolerar durante um minuto, sabendo que a seguir vai parar, não é? exato. E acima de tudo, eu também gosto de deixar que as pessoas sintam que têm a situação sob controle. E se em algum momento não tiverem a conseguir gerir estas sensações de uma forma menos invasiva, não é? Com a mobilidade, com massagem, com respiração, existem alternativas que podem escolher usar sem julgamento de ninguém, da parte de ninguém. Por isso, se em algum momento, qualquer que seja a fase do trabalho de parto, eu já tive várias grávidas a optar por uma analgesia em período expulsivo e foram apoiadas nisso. Por isso, no momento em que sentiram que precisavam, fizeram o que precisavam de fazer. E, e por isso eu acho que esta sensação do controlo, esta sensação do ninguém me vai obrigar a passar por uma coisa que eu não queira passar, ajuda a ficar relaxada para uma coisa que é inesperada e que uma pessoa nunca viveu. Exato. E tem outras coisas que acontecem também, que é o que acontece com também muitas mulheres, principalmente o primeiro filho, não é? E principalmente quando não tem muita informação, que é aquele momento é o trabalho de parto, né? Porque o trabalho de parto é aquele momento auge, né? Chega a gravidez e a gente pensa Sim. logo, o nosso parto. A primeira coisa que eu pensei, não, parto. Ai, que medo do parto. Ai, quer saber? É o que for. E eu acho que, assim, grande parte das mulheres, muitas é no início, no meio, até mais quando chega às 37 semanas, eu noto sempre. Elas estão muito bem, chega nas 37, tipo, De repente, 37. meu parido. Dá parece que um relógio. Pi, 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 Claro. pi, 37, vai nascer em qualquer hora. E elas ficam. E é tudo um. Você sente isso também? Quando chega ali na barreira dos 37, elas já ficam. Algumas delas dizem mesmo, dizem assim, apercebi-me, sei lá, não sei se às vezes é quando se fazem os exames do final da gravidez ou naquela consulta, não sei, em que de repente elas dizem mesmo, ok, apercebi-me agora que isto vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa importante. Vai E eu acho acontecer. e tem muitas pessoas que, pronto, às vezes não fazem curso de preparação para o parto, ou não tem doula, ou seja o que for. E às vezes o que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam nos primeiros sintomas indo correndo para a maternidade e não entendendo muito bem, achando que já vê como vê nos filmes, né, nas novelas, Claro, ou se bolsa rompe e rompeu, vão a correr. uhul, vai, alguém vai sair Claro. escorregando, e não é bem assim, E no demora fundo, algum no fundo, tempo. isso é o sonho de quase todas as mulheres grávidas, Ah, que é cenas isto de vai ser sonho. muito rápido, não vai dar tempo para nada. Como diz na minha terra, um parto quiabo, né? Quando o bebê escorrega, pensa, uhul! Ah, esse não sabia, nunca tinha ouvido. Não, é um parto quiabo. Mas sim, realmente, isso é uma das dúvidas principais, quer das mulheres, quer dos companheiros ou companheiras, e porque realmente numa primeira gravidez é difícil perceber então qual é que é o momento certo, e depois existem por aí muitas fórmulas mágicas de dizer que é a hora de ir. Então, nós sabemos que não existe interesse nenhum de se ficar internado cedo mais numa maternidade. Ficar internada, a fase inicial do trabalho de parto pode demorar bastantes horas e eventualmente até pode começar e parecer que está na hora e depois as coisas abrandarem e afinal não está na hora. Depois de se estar internado numa maternidade, não é impossível ter alta e dizer que foi um falso início de trabalho de parto, mas é muito pouco provável. Depois de se lá estar, se as coisas abrandarem, o mais provável é ser sugerido, vamos então aqui acelerar as coisas. E por isso, como é óbvio, há pessoas para quem isto é uma coisa interessante, o fazer tudo o que podem fazer para que seja mais rápido, mas há pessoas que preferem deixar as coisas acontecerem ao seu tempo. E para essas pessoas a seguir fica difícil, não é? Então, é bom quando as pessoas conseguem chegar ao hospital na fase ativa, que hoje em dia começa-se a achar que a fase ativa, em que realmente as coisas é muito pouco provável pararem, é a partir dos 5, 6 centímetros. Antigamente pensava-se que era aos Exato. 3, depois havia pessoas que já ficavam com 2, mas começa-se a achar que essa fase ativa é a partir dos 5, 6 centímetros. E por isso, principalmente na primeira gravidez, o que eu sinto muitas vezes é que quando começam a ter as primeiras contrações, as pessoas têm muito medo de não dar tempo de chegar. E não percebem que há um nível seguinte. Existem vários níveis do jogo, né? E Exato.
não sabem que vai haver um nível seguinte. É preciso vivê-los, não é? Por isso uma pessoa começa a sentir e eu penso assim, não te preocupes, alguma coisa vai mudar, vai acontecer mais qualquer coisa. Por isso, no início, as contrações começam a ser irregulares, são assim mais curtas, tipo, duram tipo 20, 30 segundos, e a pessoa continua a mexer no telemóvel, por isso, quando é a própria grávida a mandar mensagem, não está na hora. Depois, quando as coisas começam a ficar diferentes, começam as contrações a ficarem mais próximas e a durarem mais tempo. Eu estou a falar sobre isto mais próximo de durarem mais tempo, mas eu detesto aplicações de controlar contrações. Exato. Detesto. Por mim, elas eram Também não banidas gosto. de todo lado porque prendem as mulheres ao telemóvel, ou o marido ao telemóvel, e prendem as mulheres a ser uma coisa exterior a dizer-lhe o que é que está a acontecer. Exato. E não me faz Exato. sentido. Por isso, a mim, o que quando me fazem essa pergunta de quando é que eu vou, o que eu respondo é quando não estiver bem em casa, quando sentir que tem necessidade de ir, mas com a É, mente aberta para, se na viagem as coisas abrandarem e quando chegar lá, se aperceber que se calhar ainda está muito no início, ter a mente aberta e a tranquilidade de dizer então vou voltar para casa e dormir mais um soninho. Pronto, descansar e depois volto, exatamente. não é? E E eu não acho ficar que é isso. frustrada por isso. Exato. Porque tem essa questão, né? Tem a frustração, mas eu acho que é isso Sim. mesmo, é as pessoas Na entenderem que primeira vez as pessoas não sabem. É assim, não sabem. idealmente, ter uma doula e ter muda muita coisa e ajuda a ter estas, não é? Ter um bocadinho mais de certeza de se ainda estamos numa fase de estar em casa ou se é melhor ir para o hospital. Sim. Traz muita Agora, tranquilidade, traz essa sim, tranquilidade. Geralmente, aquilo que eu noto é que os maridos ficam muito contentes, porque não são eles a decidir. Eles pensam, que ainda bem exatamente, que você é vem, porque assim eu isso. já não fico. Eu falo assim, É, sim, mas eu não sei, quer dizer, eu vou só ser uma intermediária, a gente vai estar aqui de uma sim, forma tranquila e vamos estar sempre em contato também com a obstetra, com calma. Mas só eles já sentirem que tem alguém por perto, que está em casa, que não claro, tá, que não vai fazer deslocar e vai para a maternidade, né? Que é diferente. claro. Então tem essa diferença, né? E realmente ir mais cedo, elas depois sempre de alguma forma ou ficam frustradas quando voltam para casa. Sim, e um hospital, uma maternidade não é a mesma coisa que a nossa casa. Por isso há logo uma data de protocolos, uma data de restrições, não dá para estar à vontade como em nossa casa, não é? E por isso Exato, os estudos mostram que quanto menos tempo as pessoas ficarem internadas num hospital para ter o seu bebê, mais satisfeitas saem de lá. E por isso exato. é a pessoa perceber se o bebê está a mexer como é o normal, perceber o padrão das contrações, enquanto a pessoa ainda está muito, sei lá, enquanto vem uma contração e é dizer, não, está a ver, eu estou a ter uma contração, está a doer. Ainda E não continua é, não falando. são essas contrações. Geralmente as contrações de trabalho de parto são aquelas em que vem a contração e a pessoa diz, e uma Eu pessoa, não toda a consigo gente, falar. tudo Sim, tem que parar, não é? E só depois é que uma pessoa volta a tudo, não é? Concentrar-se no mundo exatamente. ou não. É, É uma coisa, é um momento de mais introspeção. e isso Mas cada mulher é uma não é a mulher, não aplicação que é? dá, não é? E não é Isso a não é aplicação que dá aplicação. isso, é a conexão com o próprio corpo, entender o que vai se Sim. passando. Porque o parto é mesmo assim, ele vai mudando. São várias E o facto de fases. E estarem agarradas ao telemóvel, a cor e assim, faz com que não consigam entrar no estado mental, a parte hormonal, não é? De exatamente. relaxamento e permitir que as coisas aconteçam. Por isso, detesto aplicações. Apesar de eu estar a falar da duração das contrações e assim, isso é a parte teórica, mas eu Exato. detesto aplicações de contrações. Quando as pessoas me ligam a dizer, olha, alguma coisa está a acontecer, não é, eu não pergunto, então de quantos em quantos segundos. Às vezes eu pergunto quanto em quanto tempo, que é para perceber se é uma contração de hora a hora ou se é uma Claro. contração com intervalo de minutos, mas é esse tipo de percepção que a mim interessa e Para depois não ser interessa-me vitimado. perceber o estado. Geralmente eu gosto quando chega ao ponto em que é a doula ou o marido a ligar e eu ouço a mulher no fundo a ter uma contração, geralmente sim, essa que costuma ser a altura certa É, para ir para uma maternidade. pronto, eu acho que isso é que é importante, porque muitas mães ficam muito tensas com isso, né? Tipo, mas quando é que é, não é? E às vezes Uhum. é muito muita parte teórica que é passada mesmo em cursos. Ah, não, tem que ser de X em X minutos. A pessoa fica É à assim, espera daqueles minutos na para dúvida ir. também não é bom a pessoa estar em casa ansiosa a pensar, não é? Claro, Insegura em casa. Por isso a pessoa tem que estar claro. segura no sítio em que está.
na pior das hipóteses, ou que não é pior, não tem nada de mal, vão até ao Sim, serviço de urgência, são avaliados, e se a pessoa disser assim, olha, entram 2 dedos, então se calhar, ou vamos dar ali uma voltinha perto e ver como é que as coisas evoluem, ou vamos até casa, não é? exato. Agora, não é por termos ido à urgência por contrações que é obrigatório ficarmos logo lá. Exato, eu acho que isso é importante. Elas terem, para quem está nos ouvindo, pelo menos ter essa. É uma coisa abertura, é só ir tentar, se caso tenha essa ansiedade toda, poder ir ver e realmente, olha, eu vou ver só Sim, como tá e volto, eu fico em casa, fico tranquila e quando eu realmente não me sentir bem dentro de casa, ou estou muito desconfortável, que é aquele momento que é hora de ir. é, Depois, logo se sim. vê quando se chega, depois nasce. Geralmente Olha, sim. as situações assim no trabalho de parto, né, a gente está aqui falando um pouco da fase latente, entrar no trabalho de parto. Aí depois tem aquela questão de toda a fase do trabalho ativo, né, do trabalho de parto, que as contrações vão ficando mais desafiantes e que realmente vai trazendo mais introspeção, né, aquele momento em que a mulher ela tem que introspectar, né, vai trazendo um pouco dessa coisa do silêncio, porque quando vem a contração tem mulheres que dizem, eu não quero ouvir mais ninguém, eu preciso ficar Claro. quietinha. Depois vamos passar pela fase da transição, 7 centímetros, 8, que aquilo que eu tenho vivenciado muitas vezes é aquele momento que ela diz, acabou, Não aguento tipo, eu não vou mais. aguentar mais isto, eu vou morrer a É. qualquer momento, Geralmente é a fase em tipo, que está quase mesmo. por amor de Deus, tipo, e pronto, aí a gente põe no chuveiro, e às vezes a coisa vai, acalma, e ela aguenta mais um tempão, e quando vai dar conta já tá com 9, 10, né? E aí, tanto nem ela acreditou que conseguiu, né? Em algumas vezes, não, nem sempre, Sim. mas algumas vezes. E às vezes acontece também que o parto dá uma parada ali nos 7, 8, às vezes a pessoa não tem dentro do parto, como também fora de parto, né? Que são aquela questão dos bebês que não estão bem posicionados. Então, intraparto, Uhum. né? Estamos a falar de dentro do parto. E durante a gravidez também pode acontecer, que são os bebês pélvicos, né? Uhum. Sim, é verdade, é assim. Nós sabemos que a coisa mais importante eh, para o desenrolar de um trabalho de parto é, acima de tudo, a posição do bebê. A posição do bebê vai ser determinante de qual é que é dependendo da posição em que o bebê está, o que tem que passar pela bacia é maior ou mais pequeno, não é? Se o bebê tiver a cabeça bem defletida, o diâmetro vai ser mais pequeno do que um bebê que esteja com a cabeça, por exemplo, assim esticada. E por isso, em trabalho de parto, às vezes apercebemos que os bebés não estão na posição que é considerada mais favorável. Agora, isto torna-se uma coisa que uma pessoa se preocupa se a evolução do trabalho de parto estiver a ser diferente do habitual, não é? Porque se estiver tudo a evoluir como é suposto evoluir, eu não tenho por hábito, sou sincera, eu faço muitos poucos toques vaginais, mas eu só costumo fazer toques para tentar perceber exatamente a posição do bebê quando sinto que alguma coisa não está a evoluir como Uma esperado, forma se não, fluida. faço avaliações rápidas só para procurar o que preciso procurar, porque não quero complicar a vida a ninguém ao dizer que o bebê não está na posição certa, quando se calhar aquilo não ia influenciar. Mas sim, às vezes existem esses abrandamentos do trabalho de parto nessa fase, geralmente porque o bebê a maioria dos bebés estão com as costas viradas para a barriga da mãe, por isso nascem a olhar para trás, para as costas da Uhum. grávida. Mas não é impossível, até é relativamente frequente, os bebés acharem interessante estarem a olhar para a frente, por isso estarem com as costas para o lado das costas da mãe. Só que essa posição, regras, muitas vezes dificulta a evolução do trabalho de parto, faz com que sejam trabalhos de partos mais lentos, geralmente com mais desconforto na zona das Sim, costas. mais E às vezes doloroso. faz isso, a contração, a dilatação ficar assim um bocadinho mais parada. E por isso existem várias formas de abordar isto. A forma clássica de obstétrica é, então vamos pôr mais contrações e vamos tentar aumentando as contrações que a cabeça molde e deixa e que a dilatação aconteça e é esse o caminho, vamos romper a bolsa. Agora, neste meu caminho, não é, da minha formação, também fui descobrindo que existiam então outras formas que podiam ajudar. Não é? Uma delas, os exercícios do spinning babies, em que é possível, com exercícios relativamente simples, ajudar o bebê a reposicionar-se,
a pôr-se numa posição mais favorável, a rodar, a relaxar, mas por aí, se calhar tu és a pessoa indicada para explicar um bocadinho o fundamento disto, porque Porque na realidade, mesmo. Também eu vou falar um pouquinho de spinning baby, sim, mas é em questão também da gravidez, não é? Até mesmo quando você antes avalia sim, se esse sim. bebê está mal posicionado, está transverso, né? Ou está pélvico, Sim, né? estás a dizer antes. Sim, sim, sim. E geralmente as pessoas me procuram ou porque tem um desconforto ou porque realmente está mal posicionado. Porque a médica avaliou, ou o médico disse, olha, está sentado, já está com 32 semanas, ou então, mais ou menos os spinning babies como você sabe, é um pouco tem a ver com a questão dos ligamentos, né? Os ligamentos que estão conectados com a pelvis e o útero. E muitas vezes, pelo fato de haver sedentarismo, né? Cada vez mais as mulheres estão mais tempo sentadas, trabalhando mais na frente do computador. Muitas vezes aquelas mulheres que fazem muitos quilômetros, andam muito de carro, depois chegam no escritório, estão sentadas, fazem pouca atividade física. Às vezes a forma como ela está no dia a dia, né? O cruzar as pernas, o sentar, né? De uma forma que também não é a mais indicada, né? Em cima do cóccix, a forma como levanta, com a forma como senta. Anyway, há várias questões que podem realmente favorecer esse mau posicionamento, porque se os ligamentos não estiverem equilibrados, né, vai estar sempre um mais tenso do que outro, o que vai acontecer na realidade é que depois vai roubar espaço do útero, né? Então, se o bebê fica com menos espaço no útero, esse bebê não consegue dar a volta, não consegue Claro. rotacionar. Então, os spinning babies vem nesse sentido. Fora do trabalho de parto, ele vem nessa Para tentar educação, otimizar, não né? é? Para tentar É otimizar. utilizar, é um preventivo, ele vai fazer com que ela chegue no parto já com tudo ok, né? Se ela fizer Sim. os exercícios. Né? Então, ela vai com a questão de ligamentos toda a nível Como é óbvio, nada postural, é 100% eficaz, mas uma pessoa faz o que nada, pode fazer, nada. não é? A Por gente fala, eu isso estou não falando, quer isso que eu dizer ia que. falar. Exatamente, não é? Uma pessoa faz o que pode Exatamente. fazer e fazer exercício tem muitas vantagens, por isso Sim, é não é como nada tudo. invasivo que te prejudique nada, não é? Não, não é invasivo de forma alguma e nada é garantido a 100%, como você Claro, falou. Assim como também nem você claro, pode garantir um parto natural, claro. um parto normal, a grávida sabendo que, pronto, sempre, a gente nunca sabe o que vai acontecer no parto, né? Então, os spinning babies vêm nessa ajuda e, pelo menos a nível de desconforto, tem sido bastante, eu tenho verificado bastante esse alívio E em mesmo em vários, trabalho de parto, todas e mesmo em fazem. trabalho de parto, dessas falhas de progressão, mau posicionamento, Uhum. ajuda bastante. Você teve uma situação dessa com uma colega que me Há umas. indicou e falou de spinning babies, e acho que foi muito bom nesse sentido, Uhum. porque realmente pode fazer diferença no parto. Sim, Aquilo só que eu nem acho, sempre, mas às vezes, mas é uma nem coisa que vale a pena sempre. experimentar, não é? Exato, e até porque o que eu tenho verificado é que quando é só no parto, quando é no parto que, quando a gente, essa fala de progressão já é 8, 9, ele ajuda, pode ajudar, mas às vezes eu noto que a mulher nem sempre está tão disponível, porque Claro, está cansada, ou porque já está claro, com muitas claro. dores, ou está num processo mais longo. Mas é sempre bom utilizar, então, e se funcionando é uma maravilha. Estão aqui a E por perguntar se há falar, diferença do bebê estar com as costas da direita ou para a esquerda. Então é assim, é possível nascer-se com as costas para um lado qualquer, mas quando os bebés têm as costas para o lado direito, a ideia que eu tenho é que têm mais tendência a não conseguir fletir tão refletir o bem a pescoço. cabeça. Sim, Até porque mas o útero pronto. ele não é uma bola, né? Ele não é um Exatamente. balão. Ele, de um E lado por é isso tem mais mais. tendência a ficar com a cabecinha um bocadinho mais esticada, pronto. Mas, como é óbvio, é assim, é possível os bebés, tudo depende também do tamanho do bebê, do tamanho da mãe, está bem? Por isso tudo que estamos a falar são coisas de percentagens, não quer dizer que o bebê não possa nascer sem qualquer dificuldade nestas posições, não é? Para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, o que quer que seja, não é? Mas estamos a falar assim de uma forma geral e, acima de tudo, tentar perceber quando é que alguma coisa não está a evoluir como é esperado e depois perceber, não é? Porque se tiver tudo a evoluir normal, não mexe, não se faz nada, continua tudo tranquilo e deixa-se a mulher Claro. livre para fazer o que quer fazer. Também estavam Exato. aqui a É perguntar que se é tem que possível as mulheres avaliarem o próprio, o fazerem toques próprio a si de mesmas. dilatação. É Eu vi. possível. É assim, às vezes no final da gravidez com a barriga pode-se tornar tecnicamente mais difícil de lá chegar, mas não é impossível se a pessoa souber fazer
não é? Principalmente se já tiver por hábito fazer, tocar o seu colo do útero noutras fases da vida. E se conseguir, não é? Lá chegar com a mão, sim, pode. Eu fiz toques a mim mesma durante o trabalho de parto. Olha só, tem muitas mulheres, quer dizer, para muitas ainda não é? É um pouco Sim, tem estranho, muita gente que mas há tem pessoas que dificuldade, mas é fazem. possível. Sim, Sim. mas é possível. Pronto, então é assim, e mais. Então aqui, quando chega no expulsivo, por exemplo, e você nota que realmente às vezes tem aquelas questões, não é? Que o bebê está mal posicionado, está no período expulsivo e às vezes tem que haver recursos para evitar uma cesariana, não é? Às vezes o parto está tão longo, o bebê está mal posicionado, ele não sai do mesmo lugar, né? Sim. Sim, então é assim, Como é que se existem às faz? vezes situações no período expulsivo em que ou por a mulher estar cansada e não é? Não estar em condições de continuar, ou por algum motivo nós ficamos preocupados com o bem-estar do bebê, não é? Nós vamos sempre ouvindo os batimentos do bebê e às vezes pode acontecer haver alguma coisa que nós sintamos temos que abreviar o período expulsivo, por isso ajudar o bebê a nascer mais rápido, ou às vezes, mesmo por essas tais posições que estamos a falar, que não são tão favorecedoras e que não facilitam, temos coisas que podemos oferecer a uma mulher, além que não sejam a cesariana. Aliás, há certas situações em que já não é possível sequer fazer cesariana. Se a cabeça do bebê já estiver Claro, bem descida, cesariana deixa de ser uma situação interessante de se viável, fazer. Não vou dizer claro. que é impossível, mas deixa de ser uma coisa que uma pessoa escolha de ânimo leve. E neste caso são os partos instrumentados. Por isso, para já, como é óbvio, antes de tudo isto, já experimentámos mudar de posição, a grávida já descansou, se precisava de alívio da dor, podemos dar alívio da dor. Está bem? Não estou a dizer que isto é a primeira opção para nada, mas de vez em quando há vantagem em ajudar o bebê, por exemplo, com uma ventosa. Por isso, a ventosa é um instrumento que nós pomos na cabeça do bebê e o obstetra faz tração, não é? Puxa por um lado a cabeça do bebê, a mãe faz força e por vezes consegue-se, com a própria ventosa, ajudar o bebê a rodar, não é? A fazer algumas Exato, posições, exato. a descer. Pronto. E por vezes também existem situações em que a utilização de fórceps é mesmo o caminho mais seguro para aquela mãe e para aquele bebê, ainda que muitas situações consigam ser resolvidas com ventosa e a maior parte das pessoas sente que a ventosa é menos traumática para o fórceps tem um certo estigma Pois, porque isso que eu eu também percebo olhar para o fórceps, mas pronto, não tem que ser assim, existem situações em que apenas o fórceps resolve e pronto, e é uma opção válida para ser utilizada. Olha, está aqui uma pessoa falando de versão, eu já esqueci de falar nisso. A Sim, os gente bebés tiveram falou da filhos. versão quando, por exemplo, na gravidez, que eu estava até aqui a conversar com a Mariana, aquilo que geralmente é bebê pélvico, experimenta-se, por exemplo, spinning babies, depois pode-se utilizar outras formas Mais de métodos, alternativas, né? Às sim. vezes tem acupunturas, tem bom, N questões. E uma delas também depois é a versão cefálica externa, Sim. que já agora eu vou falar que eu no Sim, que domingo eu vou não entrevistar, faço, ela mas não vocês vão faz, conhecer quem faz. Pronto, vão conhecer quem faz. Eu domingo vou voltem no domingo. entrevistar, esse domingo eu vou fazer uma live com o doutor Diogo Bruno, que ele vai falar sobre versão cefálica externa, tá bom? E vamos falar de Pronto, posicionamentos, isso tudo, para vocês depois também ficarem com a ideia de quem é que isso, faz, de contato. E isso. assim, é sempre bom saber. E Essas coisas, esclarecer as dúvidas todas sobre todas, isso. tirem todas as dúvidas com eles, e que o intuito é mesmo esse, é as pessoas Claro. conhecerem cada vez mais, saberem de opções, É, não é? É uma boa. é. É até porque daqui a um bocado acho que o Instagram vai nos bloquear isto, mas sim. Cara, tô Não, 10, tá continua. 15 minutos. Tá Força, quase. vá. E uma coisa que às vezes as pessoas, que muitas mulheres às vezes têm muitas dúvidas, é a questão da episiotomia. Você, Uhum. como profissional, como é que é em relação à episiotomia? Você deixa lacerar? Há uma dúvida que às vezes as pessoas ficam tá bem, não corta, mas aí depois vai sair rasgando tudo. Como é que não rasga? Não é? Alguma coisa que o profissional possa fazer, faz alguma coisa para poder proteger esse Ok, seringo? então, sim. Então, achou-se que cortar podia ajudar nessa situação do rasgar ou não rasgar e trazer algum tipo de evitar sequelas. A questão é que os estudos não têm mostrado que cortar melhor ou quer que seja.
às vezes, óbvio que toda a gente gosta de um parto em que nada rasga, não é? Mas É. isso não é o que acontece muitas vezes, está bem? Por isso é frequente e não é sinal que nada tenha sido feito errado haver algum tipo de laceração do períneo. Nem sempre é preciso dar pontos, às vezes há lacerações tão pequenas que não é preciso estar a dar pontos, mas mesmo as lacerações um bocadinho maiores do que essas, são lacerações que cicatrizam com rapidez e que os estudos até mostram que cicatrizam e têm menos complicações, como têm menos taxa de infecção e têm menos dor nas relações sexuais a seguir do que uma episiotomia. Mas pronto, como é óbvio, podemos fazer certas coisas para tentar evitar essas lacerações. Uma coisa que se pode fazer é a liberdade de movimentos, a pessoa poder escolher a posição que acha mais fácil para si mesma para Uhum. parir. E depois é ter paciência e deixar o bebê vir. Há muita gente que diz assim, pois, porque depois o bebê ia para fora e depois vinha para dentro, ia para fora e ia para dentro, e por isso Isso é tiveram que normal. fazer X, qualquer coisa. Mas isto é Sim, o normal. O bebê vai isso é para fora normal. e para dentro, mas cada contração ele fica um bocadinho mais fora e vai chegar a uma certa altura em que já não vai para dentro, porque já passou um certo ponto em que fica ali. E depois, geralmente, é nas próximas contrações que nasce. Agora, esse desce e sobe é a parte normal da fisiologia do parto para proteger o períneo, para proteger o bebê, para proteger tudo, não é? Para a pessoa se habituar às sensações da descida do bebê. E faz parte. Por isso, intervir simplesmente porque o bebê desce e sobe não é obrigatório. Uma coisa é quando as pessoas pedem, como é óbvio, se for a escolha da mulher, é a escolha da mulher. Mas não é sinal de que alguma coisa está errado. Um bebê que no período expulsivo vem à portinha e depois volta a subir. Depois vem à portinha e depois volta a subir. É mesmo assim. Exato, e até há posições em trabalhos de parto que protegem mais o períneo, não é? Sim, Eu, por tudo o que acaso, no meu seja não segundo apoiar filho, o cóccix, né? exato. Ajuda. Por acaso, no meu segundo filho, eles deram essa opção de escolher, eu achei, uau, que máximo! E eu, na altura, como tinha pedido a analgesia, acabei ficando, escolhi a posição deitada de lado. Então, Sim, ainda é falar uma que foi um delas. bebê pronto, peso mais ou menos normal, 4 quilos. Não foi 51 Peso centímetros, normal. caramba, uns míseros 4 quilinhos. O que é 4 quilos na Sim. vida de alguém? Menos que um garrafão d'água. Então E realmente eu escolhi a posição e foi a posição deitada de lado, por exemplo, que por acaso que elas me sugeriram que era o que forçava menos o períneo. E na realidade só foi É, de elas deram lado, de pontinho, foram dois. gatas. É. De Tudo o gatas que também, né? faça Porque com de 4 que a parte de apoios. trás esteja livre, não é? Exato, Geralmente está para associada a poder. menos lacerações. Mas há muitas Então, coisas a variar aqui e acho que ninguém deve ficar frustrado por ter tido algum tipo de laceração, porque mesmo com ah, tudo isto, às vezes o períneo lacera e é o que é, e a seguir, se for preciso, dá-se pontos com anestesia adequada e a seguir cicatriza. exato. É isso mesmo. E é tão bom que depois, quando fica tudo ok, também já fica. Vamos passar. Claro. Mariana, aqui no já falta aqui. Vou daí faltar uns 5 ou 6 minutinhos. Primeiro, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem. O que você diria agora a uma grávida nessa altura? Até porque tem essa situação de Covid, essas coisas que assustam muitas mulheres. Não é? Como é que está em relação ao teu trabalho com as grávidas? Você tem feito consultas também presenciais ou só online? Como é que tem sido? Então, a minha vida mudou muito por causa disto do Covid, quer numa tentativa de me proteger a mim e às pessoas que acompanho, quer por alterações na minha vida pessoal cá em casa. Mas tenho feito a maior parte das consultas por videochamada e presenciais apenas em situações no final da gravidez ou sempre que é necessário fazer alguma coisa presencial. Até foi uma partilha que eu fiz há pouco tempo, foi sobre estas consultas de videochamada. Pronto, no parto as coisas estão um bocadinho diferentes. Eu acompanho os partos na Clínica de Santo António e lá apenas é possível ter parto quem tem um Covid negativo nas últimas 72 horas, o que gera aqui um bocadinho de ansiedade para as pessoas, mas eu achei que ia ser mais difícil, mas tenho tido uma alta taxa de sucesso de trabalhos de partos espontâneos que dá tempo de fazer o teste e ir para lá, por isso
tem sido possível e pronto, eu tenho a sorte de conseguir estar num sítio em que as pessoas conseguem ainda ter um acompanhante o tempo inteiro, que eu sei que há muitas instituições que não estão a permitir isso. Uhum. Compreendo que isso é muito chato, como é óbvio. E pronto, a diferença principal também que tenho sentido é que antes as mulheres conseguiam ter o apoio da doula no internamento, que agora infelizmente ainda não é possível, espero que brevemente volte a ser possível lá na Clínica Santo António, Sim, mas é sim, assim porque a principal diferença. eu peguei logo o início. Lembra com Pois, foste logo uma das primeiras que ficou de fui fora. logo uma das Mas pronto, primeiras, vamos lembro. ver. Mas correu bem. Vamos Pronto. ver. Sim, vamos ver. E E pronto, tinha... o que eu queria dizer às pessoas é. Eu acho que as pessoas vão ser capazes e que há certas coisas que ainda estão ao alcance delas de escolher e ter informação e que o facto deste vírus estar a vir fazer com que as coisas sejam muito diferentes, acredito que como é óbvio, não estou a falar de casos de respeito, está bem? Estou a falar de coisas que, pelas contingências, haverá tempo de curar o que possa ser diferente agora. E por isso quero que as pessoas acreditem que vão ter oportunidade de compensar alguma coisa que agora não seja exatamente como queriam ter, não é? Porque eu sei que algumas pessoas não estão a conseguir, por exemplo, Exato. ter acompanhante e assim. E por isso acho que as pessoas, pronto, temos, não sei, infelizmente não conseguimos mudar as regras do jogo de algumas Eu acho que a coisas. informação é isso. A informação é tudo. E se puderem buscar mais informações e tentarem ter um pouquinho de Sim, paciência nessa sim. fase. Quanto Porque... mais não fosse para não chegar tão cedo ao hospital, não é? Exato. Coisas assim. Já, só isso, não é? Já faria Só com que a isso já experiência faz uma fosse um diferença bocadinho enorme. diferente. Claro. É, faz uma diferença enorme. Só não ir cedo para a maternidade já é muito bom. Uhum. Sim. Mariana, onde é que as pessoas podem te encontrar? As pessoas querem depois falar com você, elas querem saber onde é que você dá consulta, e é bom deixar aqui para as pessoas saberem um pouquinho onde Então, podem, e onde eu dou você também acompanha os consultas, partos. eu dou consultas na Clínica Amamentos, mas neste momento, pronto, é assim, por isso é aí que me podem encontrar. Mas neste momento a minha agenda está complicada, por causa disto do Covid, porque tenho uma filha em casa a tempo inteiro, o que me faz com que não consiga acompanhar tantas pessoas e por isso eu tenho estado a Exato. recomendar outros colegas que acompanham partos na Clínica de Santo António e que são pessoas que eu acredito mesmo que também são respeitadores das escolhas das mulheres. Ainda ontem nós tivemos um webinar sobre experiência de parto positiva, organizado pelos Lusíadas, e pode ser um sítio onde podem conhecer outros médicos obstetras e conhecer a restante equipa lá da clínica e perceber que podem ser acompanhadas por várias pessoas e ter uma experiência respeitada, que é o que nós queremos, qualquer que seja a escolha que façam. Exato. Olha, tem aqui, só para terminar, tá aqui a Cláudia, que é uma enfermeira obstetra, está fazendo mestrado em enfermagem obstetrícia. Olha que bom que a gente ajudou ela aqui, né? Porque ela falou Sim. coisas tão bonitas que ficou com uma ideia muito diferente, né? Da nossa É, conversa. e estão a Bom, perguntar se né? eu parto na água. Não, não há parto na água na Clisa. Existe duche para trabalho de parto, mas neste momento não existe parto na água. No futuro, devagarinho a gente chega lá. Sim, No futuro. eu espero que sim, mas isto realmente tem que ser com muita calma. Eu espero que a Muita mudança vai calma, acontecendo. devagarinho. O importante é ter começado, não é, Emma? Sim, sim. E pronto, eu não sei se alguém quer fazer mais perguntas, entretanto, aproveitem enquanto aqui o Insta não começa a Não lhes gritar. corta o pio. Olha, se a mulher não levar analgesia e fizer uma laceração, para os pontos fazem analgésicos. Claro! Então, existe Tadinha. anestesia local, como é óbvio, sem dúvida nenhuma. Isso, suturar sem dar anestesia é desumano, É, nem isso é pensar. tortura. Por isso, não há motivo nenhum. É assim, como é óbvio, a própria anestesia local tem que sentir a picadinha da anestesia. E às vezes arde um pouquinho. E às vezes as lacerações são pequeninas e às vezes existe um spray que também se pode dar e pode ser suficiente. Mas se estiver a doer, é parar e dar mais anestesia, está bem? Não há dúvida nenhuma. Mariana, eu já tive umas pessoas que disseram que às vezes nem levam pontos, que é só tipo um adesivo. Sim, sim.
Adesivo? Isso eu nunca pus. Só se for Não, coisas cá mas já fora, ouviu assim. falar que a pessoa que vê só põe um. Não, não chega a fazer sutura, que põe só tipo um adesivo Um que stereo strip, fixa. tipo um adesivo. Pois, Exato, nunca vi, nem exato. nunca vi descrito. E acho que assim, o adesivo com os lóquios, não é? Com o sangue que sai, Sim. não sei se vai Até lá pode ficar ser colado. Agora, nem sempre é preciso suturar, né? tá bem. Não 17 sei. segundos, Se gente. alguém conhecer, alguém que me envie O informação estudo. sobre isso, que eu vou ver o que é que se pode fazer. Tá bom, gente. Se quiserem saber mais, Ah, eu vou botar tudo no IGTV e beijinho. a Mariana também. Olha, tu não. Mariana,